Quando a pessoa vê a glória de Deus se manifestando no cumprimento em cada tempo, quando a pessoa vê a obra de Deus, quando a pessoa vê ao Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, operando no tempo em que correspondeu a pessoa viver, quando a pessoa vê essa obra tão gloriosa que ele prometeu pelos profetas, pelos justos, por todos os que desejaram ver o cumprimento disso que eles estavam profetizando e apontando que estaria acontecendo no fim do tempo, quando a pessoa vê que cumprimento das promessas que Deus tinha dito que seria no tempo onde estariam as manifestações de Deus, do anjo do pacto, como foi na primeira vinda do Senhor, em Jesus, e a pessoa agora vê a manifestação que Deus está realizando no meio da sua igreja, e a pessoa vê que a pessoa é parte desse programa e que a pessoa está consciente disso que foi falado, porque a pessoa está vendo, a pessoa está crendo e recebendo. E quando a pessoa vê isso, as duas coisas que acontecem com um predestinado e com alguém que não é predestinado, com alguém que é predestinado, eleito por Deus desde antes da fundação do mundo, a pessoa vê essa promessa sendo cumprida e a pessoa vê a glória de Deus, o Shekinah, cumprindo essa obra e cumprindo o trabalho prometido para o tempo em que foi falada e profetizada essa palavra. A pessoa deseja, dá desejo na pessoa, como o irmão Branham disse, de entrar em um canto e chorar. De alegria, de regozijo. Mas o que não é eleito, por outro lado, o que produz isso é ir a uma árvore, mas não se inclinar para chorar, mas ser suspenso e se enforcar. Ou seja, ao contrário, tudo oposto. Um se inclinando ao Deus, Criador dos céus e da terra, humilhado a Ele, pela misericórdia que tem tido com a pessoa, e outro se enforcando porque entregou a palavra, o verbo, porque viu a esse que todos os profetas falaram, apontaram, e viu a obra que ele esteve fazendo contra o seu programa, reconheceu essas escrituras, reconheceu essa letra sendo vivificada, sendo cumprida ali, mas por quanto que fez? Foi contra o programa divino. Isso não causou choro por alegria. Regozijo não causou isso, mas melhor, o que lhe causou foi loucura, suicídio, ele já é tomado por um espírito de culpa. Veja, mas o que é eleito, o que é crente, esse espírito não atinge, não toma, senão que toma o espírito de que por tua misericórdia, por tua graça, por tua escolha, eu fui achado digno de estar diante da presença do cumprimento dessa promessa, dessa escritura. E por isso, ele dizia isso, dá vontade de uma pessoa ir a um canto, veja, sempre é um lugar afastado.
para a pessoa agradecer a Deus. Não é que a pessoa esteja ali numa esquina de vez em quando chorando, mesmo que não está mal, de vez em quando, mas é o que ele quis mostrar ali, quanto a pessoa agradecer a Deus, pela escolha divina que tem tido com a pessoa, de que a pessoa possa estar vendo o cumprimento dessas profecias sendo cumpridas. Mas os outros, porque tem trigo e joio, tem filhos do bom e filhos do mal, tem filhos de Deus e filhos do diabo. O que vai causar é culpa. Nós já não podemos nos sentir assim, porque essa culpa ele já foi e tomou ali na cruz, ou seja, somos livres, já somos justificados diante de Deus, mas porquanto esse nunca reconheceu esse sacrifício, nunca aceitou esse sacrifício, portanto, não foi efetiva essa obra em Judas, como tampouco é essa obra efetiva e eficiente de sacrifício na cruz, o qual pertencia à dispensação da graça, não foi eficiente ao joio, efetivo, porque não aceitou essa obra de sacrifício. Porquanto Judas fez isso antes de que Jesus fosse crucificado e que esse cordeiro fosse oferecido a Deus, não tinha feito ainda esta obra de redenção, e como ele não tinha feito ainda esta obra de redenção, os pecados de Judas estavam apenas cobertos. E ao estar cobertos, uma vez que entrega a palavra, o que acontece ali, pois o salário do pecado é a morte. Portanto, esse espírito que estava em Judas teve que ir à quinta dimensão de onde pertencia, porque ele não nasceu de novo. Não obteve um corpo teofânico da sexta dimensão. E então tem que ir ao lugar de onde é esse espírito que a pessoa vem quando nasce nesse planeta Terra, que obtém o espírito desse mundo. E Judas, então, teve que retornar de onde veio, ou seja, de onde veio esse espírito, que é a quinta dimensão, teve que ir para ali, ao não esperar para que esse sacrifício fosse efetuado na cruz do Calvário, seus pecados e estarem cobertos. Veja, não esperou para que essa árvore fizesse ali aquele trabalho na cruz, morresse. Ou seja, que uma árvore é representada em um ser humano. O mesmo que fez ali no Jardim do Éden. Pois Adão e Eva não esperassem para comer desta árvore da vida. Veja, tem que esperar primeiro passar pela etapa de provação para poder ser adotado. Por não esperar para que isso se encarnasse, pois obteve esta maldição e caiu da vida eterna. O diabo sempre tratando de se adiantar. Ali ele se adiantou. O diabo queria usar o corpo de Judas para realizar essa obra de redenção. Mas vejam, não podia, porque o diabo não é redimível. Então ele tinha que ser por meio daquele que era redimível, que é o Filho de Deus, criado por palavra falada. Agora veja como o escolhido nesse tempo acontece igual, da mesma forma. Ao não ter esse espírito teofânico, porque não nasceu de novo, embora aparente o ter feito, porquanto as obras são as que vão mostrar quem é quem. Vejam, ao mostrar as obras e as coisas que vão fazer, automaticamente aí vão perceber, vão se dar conta, como Judas se deu conta, de que entregaram a palavra, o verbo. Haverá esse lampejo de luz ali, e vão se dar conta de que vão fazer a mesma coisa que o povo hebreu fez, ou seja, os líderes religiosos, Concílio do Sinédrio, e todos eles contra a palavra do verbo nesse tempo, em carne. E nesse tempo são os gentios, os que farão a mesma coisa.
E é isso que cada filho de Deus hoje está consciente de como Deus está cumprindo o seu programa e estão agradecidos a Deus por ter aberto os seus olhos, porque como é um escolhido, um predestinado, de uma forma ou outra, tinha que ver para poder obter essa revelação do cumprimento das profecias que falaram desse tempo. E são assim bem-aventurados, privilegiados, e podem ver o que é a escolha, a eleição. Ser eleito é porque Deus já tinha pensado nessa pessoa. Antes de que sequer Jacó tivesse nascido, Deus já tinha dito a Jacó: amei e a Esaú aborreci. E saíram lutando, desde o ventre estavam lutando. Mas Deus já tinha eleito Jacó. Ou seja, que até no embrião, pois o espermatozoide que vai fecundar, Deus vai dirigindo a essa pessoa desde aí até que chegue aí. Veja como que até, porque pelo mesmo ventre, nós lemos isso, eu creio que há pouco, do mesmo ventre vem um filho que Deus ama e o outro que aborrece. Como isso é possível? Porque há uma eleição divina por meio da predestinação, que é esse que Deus vai amar. E é assim nesse tempo final no qual temos todos arrancado nesta corrida, acelerado nesta corrida, e no final a alegria e o regozijo da pessoa ser um predestinado, um escolhido de Deus, mas também a maior que uma pessoa pode ter, a bênção maior que a pessoa pode ter tido depois de ter crido na mensagem e ter chegado até agora e ter que ficar na tribulação. Isso é o mais triste que há para uma pessoa, que depois vão tratar de vir reclamando a Deus, mas eu no teu nome fiz tal coisa, tal coisa. Isso é o triste, que depois de ter aceitado a Ele, crido em tudo, fiquem. Aí não tem consolo para ninguém, que vai ficar, porque quando o irmão Branham desceu à quinta dimensão, ele disse que se sentia tão só e disse que Deus não estava ali. E isso é algo bem triste, algo que tu não podes controlar, porque tu podes estar só em um bosque se tu estejas perdido, ou em alto mar, ou pode estar em algum lugar, e tu sente a presença de Deus. Tu ora a Deus e tu sabe que tu não estás só falando do cristão, mas chegar a um lugar onde sequer esse pensamento faz com que tu te sintas tranquilo de que um dia alguém que te escute possa te ajudar. Isso é terrível, porque quando tu sente isso, que tem um Deus que te ajuda, pois aí tu tá, porque quando nem sequer esse sentimento e esse sentir de que é um Deus te ouvindo, tu não sentir isso, e tu te sentir só, assim o irmão Branham se sentiu na quinta dimensão. Deus não estava ali. Agora, o irmão William diz, eu creio que foi nesse extrato que leu, que eu ouvi, que a grande tribulação é pior do que a morte. Ou seja, que uma pessoa que morra, é melhor que morra do que passe pela tribulação de tão terrível que será a grande tribulação. E pensam
que é uma brincadeira, ou que nunca vai acontecer, nunca vai ocorrer. E por ter crido na mensagem, não vão ficar na grande tribulação. Estão bem enganados. Não basta crer na mensagem que o reverendo William Branham trouxe. Não basta crer nas boas novas, na mensagem que nos tem trazido o Dr. William Souto Santiago, nosso amado irmão, na qual amamos, como também amamos ao reverendo William Branham. A sua família também, como a família do nosso irmão William Souto Santiago. Não basta crer apenas em sua mensagem. É preciso e é um requisito receber a voz de Deus. Nesse tempo final, por meio das duas oliveiras do ministério de Moisés e de Elias, para obter a fé de rapto e assim ser preparados para receber a grande visita angelical dos mortos que ressuscitarão. Todo aquele que não receba a mensagem da grande voz de trombeta que está trazendo no meio da grande carpa catedral, toda pessoa que não ouça e receba esses ministérios, essa voz de Apocalipse capítulo 10, do anjo forte descendo do céu, vão ficar na grande tribulação. Nenhum vai ao rapto. Apenas aqueles que recebam e tenham visto ao precursor, tenham visto as boas novas que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo e estejam recebendo a esse que foi precursado, que viria, nos trazendo a fé de rapto, a fé de transformação, nessa etapa e nova dispensação, a era de pedra angular e dispensação do reino. Tem que receber o precursado. Não vai servir de nada ter a mensagem do precursor, ter a mensagem do nosso irmão William Souto Santiago e não receber aquele do qual eles falaram. Mas bem-aventurados vossos olhos, escolhidos de Deus, predestinados de Deus, eleitos de Deus, porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem a voz de Deus falando-nos nesse tempo final e assim preparando-nos para a nossa transformação. Todo aquele que não receba a manifestação de Deus no lugar santíssimo do templo espiritual de Deus e não ouça a voz, acontecerá a mesma coisa que no tempo de Moisés. Eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde e te introduza à terra que eu preparei. Vejam, e continua dizendo, não te rebeles contra ele, porque não perdoarei vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde quer que esteja o verbo, a palavra velada, aí está o nome, porque o nome está no anjo. E ele muito claramente lhe disse, não seja rebelde, ele não perdoará a vossa rebelião. Ou seja, não vai passar despercebido nenhuma pessoa, seja quem for, a rebelião contra o anjo. O anjo mensageiro que Deus esteja usando nesse tempo final, no cumprimento das promessas que Ele já prometeu na Sua palavra. E o que está acontecendo nesse tempo é a palavra que foi falada, que foi profetizada pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que Deus estaria cumprindo, sendo trazida à vida essa palavra, sendo manifestada em carne humana e sendo mostrada e dando a conhecer assim as coisas que o povo precisa conhecer para obter esta fé de rapto.
São bem-aventurados aqueles que Deus predestinou para ver, para ouvir, para crer, e assim estar braço a braço com esse mensageiro nesse tempo final, no aposento alto, recebendo todas as coisas e toda a fé, para que suba a um nível alto, essa fé, para poder obter essa fé perfeita, a fé para ser transformados e raptados. O tempo de cumprimento de todas essas profecias é hoje. Hoje é o tempo da ação do lugar santíssimo. Hoje é o tempo da obra do lugar santíssimo. Hoje é o tempo mais glorioso, mas é também o tempo mais delicado. Porque assim como Elohim disse, eu mesmo vou, ele mesmo que veio e está no meio da sua igreja. E ele mesmo é o que está falando hoje, falando diretamente a nossas almas, diretamente ao lugar santíssimo de cada escolhido. E é essa voz a que também vai chamar aos que vão ressuscitar, e é a mesma voz que vai nos transformar, e é a mesma voz que ele nos raptará. É sempre a voz de Deus sendo falada, sendo ouvida por meio de um véu de carne. A ação de Deus no lugar santíssimo. Essa é a que estamos agora vendo, a qual nós estamos sendo atores desta grande obra, a qual breve estará pronta para a morada de Deus em toda a plenitude. A ação do lugar santíssimo. Pode colocar essa conversa desta pequena gravação, a qual desejo compartilhar com vocês, a ação no lugar santíssimo. Agora, conhecer que a pessoa é parte desses atores não dá em você um desejo de ir a um cantinho, a um lugarzinho, e trancado ali em um lugar, ou até no carro que você pare, por precaução, não é verdade? No carro, ou seja, quando você chega à sua casa, você não tem desejo, não sente o desejo de entrar em sua presença e agradecer a Deus por essa misericórdia que Ele tem tido com você, que dentre tantos milhões de pessoas, você seja um desse que Ele escolheu, predestinou, que você pode sentir isso que Jacó sentiu, o qual em todo momento, em todo caminho, Deus estava com ele. E senti isso, que até desde o ventre Deus o amava. A Jacó amei, ou seja, a pessoa dizer, veja, eu sou um também, dos que antes de nascer tu me amaste. Porque quantos estavam aí que podiam ter chegado primeiro, e que por predestinação tu me guiastes e me colocastes por meio dessa descendência da minha família, meu pai, meus pais, me guiastes aí, e eu pude nascer por meio desta família terrena, e eu estou aqui agora e conseguir te ver. Oh, isso.
a pessoa meditar um pouquinho nisso, nada mais, apenas o trato, digamos, de toda a trajetória, o tratamento de toda a trajetória, até você conseguir chegar hoje, um dia como hoje, na posição onde está diante da palavra, e ver a atitude que você tomou hoje, na palavra, nesse ano de 2023, e você dizer: eu posso te ver operar, Senhor. Eu posso ver a ação do lugar santíssimo. Eu posso ver as promessas sendo cumpridas. Isso não tem palavras para agradecer a Deus e ser mais agradecido a Deus por essa predestinação que eu e você temos no programa divino. E que fomos colocados nesse tempo final para viver na parte mais importante do seu programa, a maior de todas, de todos os tempos. E Deus ter pensado em você, e você vai dizer: eu que sou tão atravessado, que tenho tantos problemas, tantas lutas, tão atrapalhado, e como tu me guiaste e me ajudou a sair de todas elas, e as que eu ainda tenho, eu sei que tu vai me ajudar, porque eu estou te vendo. E, consequentemente, um Deus, um Pai que tenha pensado em mim, que tenha me chamado, me amou desde que eu nasci, não vai me ajudar ainda nesta reta final que falta? Pois é claro que sim. Porque você é um eleito, um predestinado. E é como ele disse ali, lá pelo ano de 80, diz lá nos selos: João estava chorando. Agora veja, aí João estava triste, porque o que vai fazer agora? O ancião disse: João, não chores. Esse é um tipo de choro, vejam, de clamor, porque ele sabia que se não aparecesse alguém digno ali, então se lançaria a perder tudo. Vejam como uma expressão pode representar duas coisas. Vejam, até isso tem múltiplos cumprimentos. Um choro pode cumprir 2, 3, até 4, porque tu choras por dor, choras porque estás desesperado por algo, mas chora também por alegria. Chora pelo nascimento de uma criança, mas tu também chora quando um parente parte. Vê? Aqui João estava chorando, desesperado. E o ancião disse: João, não chores, porque está aqui o leão. Aqui vem o leão, lhe disse o ancião. Agora, aí estava apontando alguém que cumpriria essa promessa, que viria como leão da tribo de Judá. E o único digno era Deus. Era Jesus Cristo em seu corpo glorificado, que era o único digno de tomar esse livro. Mas se manifestaria na terra como leão da tribo de Judá. Ou seja, o ancião aqui já está apresentando-se a João, apresentando a João qual era a forma, que já não seria como o cordeiro, seria como leão. E o que viria como leão, ou seja, viria da tribo de Judá. Ele é que prevaleceu, mas quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado que tinha sido imolado. Vejam que João continuou vendo ao mesmo. Continuou vendo ao mesmo Cristo. Ou seja, que a manifestação como leão é o mesmo Senhor operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias.
Qualquer coisa que tenha sido morto está cheio de sangue. Como quando cortam o pescoço, outra coisa, e então está cheio de sangue. Aqui vinha esse cordeiro imolado. E para que se apresentou? Para fazer sua reclamação sobre a redenção. Amém. Oh, irmãos, você não tem o desejo de se afastar sozinho a um cantinho e chorar por um tempo? Veja, mas esse choro já é de alegria, de regozijo, é de gozo, de que tinha alguém ali digno de tomar o livro, de desatar os seus 7 selos e realizar esta obra de reclamação. Mas esta obra de reclamação não podia ser realizada até que viesse e se cumprisse essa escritura de Apocalipse 10, que é a vinda do anjo forte, descendo com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, e clamando como quando ruge um leão. Por que quando ruge o leão? Porque o ancião já tinha mostrado que vinha como leão. Eis aqui o leão. E 7 trovões emitindo as suas vozes. Não podia ser como cordeiro. Porque como cordeiro, a obra que estava realizando era outra. Não tinha estado rugindo como leão antes de 2019. Estava rugindo ainda nessa profecia futura. Ou seja, isso seria cumprido, mas no futuro. Assim vai ser, o irmão Branham disse. Quando ele tome o título de propriedade e saia do trono de intercessão, vai ser assim, ou seja, no futuro. Falava dos trovões e todo o relacionado aos trovões. E quando vem e nos diz, Japori, assim será em uma grande carpa catedral. Assim é que ele estará cumprindo Apocalipse 10. Aí é onde ele estaria manifestado como leão da tribo de Judá. Agora, ainda, ele é um mediador. Agora, ele ainda é cordeiro. Ele dizia, a dispensação da graça ainda não terminou. Ainda estamos nesta 7ª etapa. Não sabemos quanto tempo dura esta 7ª etapa. Onde ele nos introduz ali em 2000, diz, não sabe mais até onde é que vai chegar. E nos repetia em várias ocasiões, em breve a porta da misericórdia vai se fechar. Breve, ele vai tomar o livro. Vejam, tudo isso correspondia à dispensação da graça. E então, esse choro de João, vejam, já tinha saído a ordem de tomar o livro. Apocalipse 5. Saiu a ordem. Mas ninguém se apresentava. Ele estava ainda intercedendo pelos que faltavam, por completar que era a parte mais importante, que é o templo espiritual, a parte do lugar santíssimo. E se abre essa brecha, na qual todos nós entramos como pedras vivas para fazer parte desse lugar, do lugar mais importante. Mas então, ele terminou a construção desse lugar santíssimo e se vai. E agora? O que aconteceu? Ninguém se levanta. E é aí que acontece, nesse tempo, nesse entrelace, desde 2017 em diante. Aí ele já começa a se mover a algo no meio da igreja, e já de cheio em 2019, 2020, 2021, vejam como esse entrelace vai se movendo, e então já começa o ministério a operar no meio da igreja, e essa escritura de Apocalipse 10 já se cumpriu. E o que estamos vendo? Com essa voz clamando, como quando ruge o leão e 7 trovões emitem suas vozes, esse verso já estamos vivendo. Estamos vendo, ouvindo, crendo. E por isso,
cada escritura que vai se cumprindo, podemos dizer, hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Por quê? Porque esse é o tempo onde plenamente estaria se cumprindo essa escritura. E também selos, página 256, quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e lembrem que cavalo representa um poder, o poder da palavra pura. Sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Vejam como essa escritura também tinha múltiplos cumprimentos. Como Deus, nesse tempo, tem ido nos abrindo as escrituras, o entendimento, e também ir vendo, cada vez que se cumpre uma escritura, vê-la sendo materializada no meio da igreja, e podemos ver, aí está essa escritura sendo cumprida, por aqui está essa escritura sendo cumprida. E isso é que o irmão Branham falou, veja, essa escritura está se cumprindo, e está tão regozijante, que para poder, porque um escolhido vê, e aí está a escritura sendo cumprida. Veja, aqui outra escritura sendo cumprida. Veja só, o que está prometido que estaria sendo falado é a grande carpa, na grande carpa, mas às vezes que possa apontar a ele mesmo, pois ele passa por um espelho e olha, tu também és uma palavra, és uma escritura sendo cumprida. E aí se cumpre quando aquele menininho, sou eu? Ou seja, eu também sou uma escritura, uma profecia sendo cumprida, sendo vivificada. E veja, eu movo as mãos. Veja, eu movo a minha cabeça, porque é o tempo do real, o tangível, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Isso está em letra aí. Você quer ver uma manifestação dos filhos de Deus ou de um filho de Deus? Toque nas suas mãos, toque na sua cabeça, aperte a mão de um escolhido. Está aí você vendo a manifestação dos filhos de Deus. Veja, e depois haverá em ação. Como? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Recebas água aí nessa semente, nessa semeia. Ou ao paralítico que esteja na esquina, para e segue caminhando. Veja, já essa obra, essa palavra em ação. É o lugar santíssimo em ação, em filhos de Deus, escolhidos de Deus. Ou seja, aqui são tantas as bênçãos que Deus tem para os eleitos, para os predestinados, que não tem palavras. Apenas veja. O irmão Branham diz ali, se quando ele viu que esse anjo disse a João, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aqui está. E aí se apresenta. E ele aí faz a pergunta, para que se apresentou? Para fazer sua reclamação sobre a redenção. O irmão Branham, que estava vendo ali, que essa reclamação para a obra de redenção que ele tinha feito, ele era uma dessa obra. O irmão Branham era um dos que ele tinha redimido. E se não se apresentasse, então o irmão Branham mesmo estaria perdido. Quando ele vê isso, veja, João representa o mensageiro como representa também os escolhidos. Mas quando o irmão Branham, ele mesmo vê isso sendo cumprido, ele disse,
Você não tem o desejo de ficar só em um cantinho e chorar por um tempo? Claro, porque ele já estava vendo que ele, como um dos redimidos, não se perderia. Se não tivesse aparecido esse homem ali digno, então tudo tinha estado perdido, tudo estaria perdido. Mas apareceu esse que não estava no quadro. Ele não apareceu, apareceu que estava no quadro. Ele disse que ali estava Abraão, ali estavam os patriarcas, ali estavam os profetas. E não se via que ninguém era digno e não se via a ninguém que aparecesse. De momento, de um instante, aparece alguém que não estava no quadro. Eis aqui, o leão. E é assim, nesse tempo final, onde aparentemente não havia ninguém, o irmão Branham se foi, o irmão William se foi, agora sim, ficamos só. O que aconteceu aqui? A obra ficou interminada. Agora que aparece o maior, agora aparece o leão da tribo de Judá. Agora aparece o nosso José, mas aqui está José. E aí Deus cumpre então em nosso José o Espírito Santo nesse tempo final, trazendo-nos toda esta bênção que tem a ver com esta reclamação, o qual é tudo aquilo que ele redimiu com seu precioso sangue, e aí estão incluídos tanto a terra como todos nós. E você como indivíduo, aí se vê refletido e representado no irmão Branham, e aí diz: já estou tranquilo, pensei que estava só. Pensei que ao irmão William aí tudo tinha terminado e tinha que esperar para que retornasse. Mas eu sei que ele vai voltar na ressurreição e para esse tempo já não terá oportunidade de preparação. Algo tem que haver, que Deus tem que enviar. E você agora nesse ano pode dizer: os meus olhos viram a tua salvação. Meus olhos viram tua reclamação. Eu vi a tua primeira vinda. Mas graças, Senhor, que eu estou vendo tua segunda vinda, que eu estou vendo a ação do lugar santíssimo reclamando tudo aquilo para o qual tu viestes e fizestes essa obra 2000 anos atrás. Te agradeço, Senhor, porque meus olhos estão vendo a tua glória no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor, e eu estou vendo a mim mesmo aí sendo reclamado. Eis-me aqui, Senhor, leva-me, envia-me a mim, leva-me contigo à ceia das bodas do Cordeiro. A ação no lugar santíssimo. E você pode dizer: eu sou um dos que estou nessa ação, eu sou um dos que estou no lugar santíssimo, na obra que tu estás realizando. E como você está em ação no lugar santíssimo, pois você está vendo, aí você está vendo uma ação, você está vendo, você está ouvindo, aí há uma ação de ouvir, escutando, e você está crendo, você está fazendo um trabalho também. Ou seja, que o trabalho que estamos realizando, e estamos falando em termos espirituais, é em silêncio. E como o expressamos? Muitas vezes rindo, alegres, outras vezes chorando, com lágrimas. Mas a obra que está se realizando é no nosso interior, em silêncio. E ver não faz ruído. Ouvir não faz ruído. Crer não faz ruído.
Apenas um está fazendo ruído, o leão da tribo de Judá, rugindo em cima do monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa do lugar santíssimo do seu templo espiritual, em cima, onde Jesus esteve, com Moisés e Elias de cada lado, o qual nós lemos, que esse é o equivalente aos 7 trovões. Ali, Pedro quis falar. E ele disse que enquanto ainda falava, a voz disse, a ele ouvi. Uma só voz. Ou seja, estaria se ouvindo apenas a voz dos 7 trovões. E a obra que estaria fazendo os escolhidos de Deus seria em silêncio. Seria ver, ouvir e crer. Para mim tem sido um privilégio grande poder ter falado essas palavras, a ação no lugar santíssimo que só um faz, que era o sumo sacerdote que trabalhava nesse lugar. Os outros estavam orando por esse, para que Deus recebesse este trabalho que o sumo sacerdote estava realizando ali no lugar santíssimo. E se esse trabalho fosse aceito, o povo todo então deste ano tinha sido reconciliado. E agora essa obra está sendo realizada pelo Senhor, por Elohim, por Ele mesmo, no meio do povo. A ação no lugar santíssimo. Hoje, quarta, 29 de junho desse ano, quinta, 29 de junho desse ano de 2023. E sempre agradeça a Deus pelo privilégio e a bênção que correspondeu a você e a mim ser parte desse lugar, do lugar santíssimo, e agradecer a Ele porque veio como leão para realizar essa obra de reclamação, e você é um dos que Ele está reclamando. Você pertence a Deus e, consequentemente, tu que me ouves, tu não vai ficar na grande tribulação. Tu és o escolhido. E tu estás sendo preparado porque tu estás ouvindo a voz dos 7 trovões. E, consequentemente, tu és um dos que vai estar ali na ceia das bodas do Cordeiro. Tu és um dos que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo para ser esse na qual Deus chamaria, juntaria, selaria e prepararia nesse tempo final, no cumprimento da visão da grande carpa catedral, para ser um dessas virgens prudentes que estaria com suas lâmpadas cheias de azeite estimuladas, com o Espírito Santo, com a revelação, para receber ao leão da tribo de Judá, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, e muito em breve está nessa ceia que já está preparada para nós. Não te desanimes nunca, por nada, nem ninguém. Segue em frente. E quando as coisas fiquem mais difíceis, maiores é a manifestação da glória de Deus nestas situações. Assim que não estamos sós. Não estás sós, mas melhor, a maior companhia, como o povo hebreu a teve ali no deserto, nesta coluna de fogo na noite que luz iluminava e depois em uma nuvem para cobrir do sol no dia que acompanhou ao povo hebreu para entrar à terra prometida, é a mesma que está contigo hoje, que está te ajudando
E que lembrem que é no tempo de prova. E como tu és um escolhido, e tu és um predestinado e eleito, todas as provas tu vais se sair bem. Todas as provas e lutas cooperarão para o bem. E vai chegar à meta. E tu vai chegar vitorioso. Assim que Deus te abençoe. Deus te guarde. E te mantenha olhando a arca, olhando a ação no lugar santíssimo por meio da manifestação de Deus nesse lugar. Continue olhando a palavra. Continue olhando a arca, a qual está nos levando à terra prometida do novo corpo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Continue tendo uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. E no dia de amanhã, sexta, 30 de junho, estaremos começando às 4 da tarde, hora de Porto Rico. Já às 4h30 estará passando o missionário Miguel Bermude Marim. E depois, que Ele nos dê tudo o que Deus põe em seu coração, estarei passando para a introdução ao tema de amanhã, o qual continuaremos no dia de sábado, como no primeiro sábado do mês. Ou seja, que poderá ser uma continuação o sábado do tema de amanhã. Mesmo que possam se tocar em algumas outras coisas, com referência ao tema de amanhã e de domingo, o sábado podemos ter os dois. Assim que amanhã, sexta-feira, 30 de junho, estaremos tocando algumas porções sobre o tema. O tempo se cumpriu e o reino dos céus se aproximou. Esperamos uma grande bênção no dia de amanhã e também no sábado e no domingo. E todos os dias que Deus nos permita e que necessitemos estar ouvindo a voz do anjo do pacto, a voz dos 7 trovões, até que todos obtenhamos nossa fé, cada um individual, a fé de rapto, até que cada um chegue à estatura completa de um varão perfeito, até que cada um esteja preparado. Porque Ele veio por sua igreja. Ele veio. Sabe por quem? Ele veio por ti. Assim que eu vou esperar o tempo que tenha que esperar para que te prepares. E Deus fará que isso se cumpra no tempo designado por Deus. Não será quando a pessoa deseje que fique para trás e diga, bom, aqui eu vou ficar um tempo confortável aqui. Deus vai guiar as coisas para que os escolhidos estejam buscando, inquirindo e desesperando por essas promessas. Ou seja, que estaremos aqui até que todos estejam preparados. Assim como Ele nos dizia que não poderá a igreja noiva partir até que entre o último escolhido. Mas veja, já chegou o tempo de que esse último escolhido entrasse. Agora, aí é onde vamos estar vendo mais amplamente
o que tudo isso contém. E quando se cumpre essa escritura totalmente, porque sob a dispensação da graça, essa dispensação teve um cumprimento. Mas na dispensação do reino, lembrem que tem nascimento também. Ou seja, que tem seres humanos que já vêm a fazer parte de uma nova dispensação, e tudo isso vamos estar vendo e vamos ver a bênção tão grande que há nessa dispensação, o qual é e será de bênção para todos os que estão nascendo e também os que estão já passando a uma etapa de conhecimento do bem e do mal. Bom, todos esses mistérios Deus tem estado abrindo e continuará abrindo, porque são tesouros que Deus tem para todos nós. E tem que haver um momento onde todos os escolhidos já estejam preparados para receber essa fé completa, ou seja, essa fé a nível alto, o qual não aconteceu nas eras passadas na dispensação da graça, e agora é quando se chega a um feliz cumprimento, a um final. Assim que estejamos e continuemos preparando-nos para a nossa transformação. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Vejam, a pessoa poderia até seguir falando de tantas bênçãos que Deus nos deu e tantas coisas que Deus está fazendo e toda a obra que Deus está realizando, que por todo canto, onde quer que a pessoa vá, nas promessas, tem tantas bênçãos para os escolhidos de Deus, que voltamos de novo a essa parte onde o irmão Branham disse: você não tem o desejo de se afastar e a um canto chorar? Veja, mas também é de alegria, de regozijo, de gozo, de agradecimento a Deus por tantas bênçãos que Ele nos deu. Lembrem, tudo isso que estamos vivendo é temporário, é passageiro. O que estamos recebendo transcenderá a eternidade. Isso é que tem valor. Todo demais é passageiro. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E em frente, sem desmaiar. Esforça-te, escolhido de Deus. Esforça-te, primogênito de Deus. Esforça-te, eleito de Deus. E no final tu vai ter a coroa. No final tu vai ser coroado com tua transformação, com um novo corpo eterno e glorificado que foi prometido para ti e para mim. Esforça-te, grande varão de Deus, grande varoa de Deus, filhos de Deus, escolhido de Deus, desde antes da fundação do mundo. Em frente, que falta pouco. E Deus continuará nos ajudando. Deus vai continuar te ajudando para que chegues à meta de tua transformação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e continue. Deus continue nos ajudando e falando diretamente a nossas almas, a nossos corações, e assim seguir nos preparando
para todos esses grandes eventos proféticos que faltam por se cumprirem, como é a ressurreição, nossa transformação e o rapto, e a ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e em frente, servindo a Deus com temor e tremor, e com agradecimento, porque correspondeu a ti viver e correspondeu a mim viver no tempo mais maravilhoso e mais glorioso de todos os tempos. A ação no lugar santíssimo. A ação no lugar santíssimo. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, e muito obrigado por essa oportunidade. E muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por tudo que tu fazes em prol da obra. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te guarde. E a ti, Ruth, também. E todos os ministros junto às suas congregações e aqui também. A minha esposa Sara e a minha família e toda a congregação aqui em Porto Rico. E conscientes de que o que está no nosso meio é a coluna de fogo. E devemos ser reverentes e cautelosos, porque desejamos as bênçãos, desejamos a graça de Deus, a misericórdia de Deus para nós e para a família e para as vossas congregações. Não desejamos os juízos divinos. Portanto, sempre estejam conscientes de que o que está no meio da igreja do Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que os libertou ali com mão poderosa por meio do profeta Moisés. Foi o mesmo Deus que foi lá em uma coluna de fogo, em uma nuvem. É o mesmo Deus dos profetas, é o mesmo Deus que esteve em Jesus, encarnado em toda a sua plenitude. É o mesmo Deus nos profetas, nos apóstolos, nos profetas, no reverendo William Branham, em nosso apreciado irmão William Soto Santiago. É o mesmo Deus no meio da sua igreja, nesse tempo final, operando como sempre tem trabalhado, por meio de um véu de carne, por meio do instrumento que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para assim cumprir essa obra de reclamação. Simples assim. Assim que, conscientes de quem é este que está conosco, aí mas nos dá segurança, como deu, como pediu esse menino a essa mãe. Mamãe, mas eu quero um Deus de carne. Eu quero ver um Deus tangível. E é isso que ele tem estado fazendo de tempo em tempo. Ele manifestando-se em Deus, em metamorfose, Deus mudando a sua máscara sempre no meio do seu povo. E nesse tempo final, que é o tempo maior e mais glorioso, não faria exceção. Ele está velado e revelado nesse instrumento, operando e cumprindo todas as profecias que foram faladas por ele e pelo grupo, desse tempo no qual estamos vivendo. Lembrem que o tempo já não é mais. O tempo da misericórdia se acabou, da dispensação da graça.
e o reino dos céus se aproximou. Esse é o tema na qual amanhã estará se falando. Bom, que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. A ação no lugar santíssimo.